Olá! Hoje celebramos a festa da dedicação da Basílica do Latrão. O que significa celebrar essa festa? Qual é a importância dessa festa? Bom, primeiro temos que lembrar de que a Basílica do Latrão ela foi construída no quarto século já da nossa era. Foi construída sob as ordens do imperador Constantino, foi como que um presente, digamos assim, do imperador Constantino. Ela foi dedicada, consagrada pelo Papa Silvestre, né, I, e ela foi dedicada ao Cristo Salvador. E ao longo da história ela foi dedicada também a São João Batista e a São João Evangelista. Ela foi construída no terreno que pertencia à família Laterani, né, daí Latrão. E poderíamos dizer então de que, de um certo modo, é a primeira igreja cristã, né? Por isso ela é tida como a igreja mãe, né? Primeira igreja cristã, templo cristão, e isso significa de que é o primeiro lugar onde a comunidade cristã pode celebrar, digamos, um culto público, né, sem ser perseguida, e de um impacto disso na vida das pessoas. Lembre-se de que séculos antes, né, a Basílica do Latrão foi construída no século IV, né, por volta do ano 324, né, ela foi consagrada por volta do ano 324. Mas séculos antes os cristãos eram perseguidos, né? Então ela marca essa passagem de uma igreja perseguida que celebrava nas casas, né? Tinham as suas igrejas domésticas, digamos assim, né? Claro, existiam construções também. Basta lembrar, por exemplo, da casa-igreja, digamos assim, que existia em Dura Europos, né? Na região da Síria hoje, né? Essa descoberta arqueológica desse lugar, que era uma casa que foi adaptada, digamos, e ela tinha um batistério, tinham pinturas, né, que retratavam a vida religiosa daquela comunidade, né, pinturas da Bíblia, do Novo Testamento, enfim, né, da fé das pessoas daquele lugar, né. E essa igreja, essa casa-igreja de Dura Europos, ela é do terceiro século, mais ou menos por volta do ano 240, né, para dizer que já tinha construção antes. Mas a Basílica do Latrão, ela é importante porque ela marca essa passagem de uma igreja que vivia perseguida, escondida, para uma igreja que agora não está mais perseguida, né? E que esta fé tem um impacto na vida das pessoas. É um espaço aberto e para um culto público, né? Então, ela tem a sua importância. Então, celebrar essa festa, né, significa estar em comunhão com o bispo de Roma, né? A igreja do Latrão ainda hoje está lá em Roma, né? É a Catedral de Roma. E celebrar essa festa faz com que as igrejas locais, né, elas se ponham em comunhão com o bispo de Roma, como a igreja de Roma, que no amor preside, né, as outras igrejas. Então podemos dizer que essa festa ela pode ser apresentada com a ideia da comunhão, ou ela nos lembra a ideia da comunhão, né, da comunhão dessas igrejas locais, né, que em comunhão com o bispo de Roma, com a igreja de Roma, né, nos falam da igreja de Jesus Cristo. Bom, nós queremos traduzir essa ideia de comunhão em uma imagem, né? A imagem da casa, a imagem do templo. Nós falamos de igreja, e aqui estamos nos referindo à Basílica do Latrão, o templo, né? A igreja construída de pedra, né? De material, né? De matéria, né? Mas ela pode ser vista como um templo, como uma casa, né? Que acolhe a igreja. E a igreja aqui, é importante lembrar, recuperar o significado da palavra igreja, de eclesia, são aqueles que escutaram o chamado do Pai em Jesus e se constituíram como uma assembleia, né? Eles são, digamos, chamados para fora, né? Do ekkaleo, né? São chamados para sair, né? E se constituir em uma assembleia, né? Em um grupo, animado pelo Espírito Santo. É essa eclesia, essa igreja que ela se reúne na casa, no templo, neste lugar. E essa ideia da comunhão dessas igrejas, né, que se reúnem em diversos lugares, né, que estão em comunhão com a igreja de Roma, né, hoje na festa lembrando dessa primeira igreja, né, construída, nos faz experimentar o sentimento de pertencimento, né? De que pertencemos à igreja de Jesus Cristo. Então, para celebrar essa festa de hoje, dê um abraço no seu bispo, né?
os nossos bispos, né, os nossos pastores, os nossos bispos, dar um abraço nele, significa de que estamos em comunhão, as nossas igrejas locais em comunhão com as outras igrejas locais, né, e que estão em comunhão com a Igreja de Roma, né, que essa comunhão ela aponta para a Igreja de Jesus Cristo. Então essa ideia da comunhão, que traduzimos na imagem da casa, do templo de pedra, que recolhe, né, que protege, que recolhe a eclesia e que faz com que experimentemos um sentimento de pertencimento, né? Estamos em comunhão uns com os outros, com a Igreja de Roma, um sentimento de pertencimento, de pertencer à Igreja de Cristo. Ela pode ser traduzida, né? Tudo isso pode ser traduzido com a liturgia da palavra da festa de hoje, né? Isso tudo, né, da imagem da comunhão, né, da casa ou do templo, né, que gera pertencimento, ecoa na liturgia da palavra de hoje, né? De fato, nós escutamos na primeira leitura do profeta Ezequiel, né, essa imagem belíssima que ele fala de um novo templo, digamos assim, e que desse novo templo, do lado dele sai água e que essa água gera vida. Bom, nós temos que lembrar de que o templo de Jerusalém foi destruído 2 vezes. A primeira vez foi destruída no 6º século antes de Cristo, e o livro do profeta Ezequiel foi escrito mais ou menos nesse período, né? O profeta está no exílio com aqueles que foram levados pelos babilônicos, né? Para o exílio, e de lá ele escuta certamente falar dessa destruição do templo e tem essa visão belíssima de um novo templo, né? E que do lado sai água, né? E que gera vida, né? Ora, essa primeira leitura ecoa no Evangelho que escutamos hoje, porque ali encontramos Jesus, né, que se apresenta como o templo, né, o corpo dele como o templo, e que dentro do templo, né, expulsa aqueles que estão utilizando da fé para dominar, para fazer, digamos assim, mal também, fazer mal aos outros, né. Ora, temos que lembrar de que o templo de Jerusalém foi destruído uma segunda vez, por volta do ano 70, né, já da nossa era, né, 70 depois de Cristo. E que essas 2 destruições provocaram um impacto profundo na comunidade, né, dos judeus, né. Lembre-se de que os primeiros seguidores de Jesus, né, e Jesus mesmo, né, lembre-se de que eles eram judeus, né? Bom, e a mãe dele também, né, eram judeus. Então, essa destruição do templo de Jerusalém provocou um impacto profundo nessa comunidade. E eles precisam responder à pergunta: o que é que a gente põe no lugar do templo, né? Depois da destruição do segundo templo. Os seguidores de Jesus intuíram, e eles, digamos assim, intuem e colocam, fazem essa leitura teológica e colocam no lugar do templo Jesus. Porque Jesus faz as vezes do templo. Em Jesus podemos ver, experimentar, né, esse encontro profundo, esse encontro de amor, né, essa união irreversível e profunda entre Deus e a humanidade. Algo, digamos, que o templo se propunha fazer, o templo de Jerusalém, né, primeiro e segundo templo, o lugar onde Deus, né, encontrava o povo dele. Ora, então, o templo agora é o segundo templo, depois de destruído, o lugar deles temos Jesus, né? E ele, o Jesus, faz as vezes do templo. Ora, e essa imagem belíssima da primeira leitura, desse novo templo de onde sai sangue e água, né? Nós encontramos ecoada no final do Evangelho de João, quase no final do Evangelho de João, onde Jesus, pendurado na cruz, né? Do lado dele sai sangue e água, né? O corpo, né, de Jesus que é esse novo templo, né? Do lado dele sai sangue e água, que nos faz lembrar dos sacramentos do batismo e da Eucaristia. Do batismo que nos introduz na dinâmica da vida eclesial, né? E da Eucaristia, né? Com o memorial da encarnação, morte e ressurreição do Senhor, né? E batismo e Eucaristia constituem a nossa identidade, né? São traços importantes da nossa identidade cristã. E a igreja, então, assim, sacramento, né? É como que sacramento que aponta para o Cristo. O Cristo é o sacramento. E a igreja, como que sacramento, né? Ela faz o que Cristo fez, é chamada a fazer. Ela é eclesia, né? Ela é chamada a seguir Jesus e a fazer o que Jesus fez e continua fazendo. E nós vimos hoje no Evangelho, escutamos hoje que Jesus
tem um gesto profético. Né? Ele, o templo, dentro do templo, expulsa do templo, né, aqueles que estavam, digamos, utilizando da fé, né, para abusar, né, para fazer mal às outras pessoas. Então, nós, hoje, na festa da dedicação da Basílica do Latrão, né, que somos chamados a lembrar da nossa comunhão, né, e nesse nosso sentimento de pertencimento à Igreja de Cristo Jesus, somos chamados também a fazer essa experiência de comunhão hoje com todas as igrejas domésticas, né? E dar um abraço solidário nessas igrejas domésticas que se encontram também destruídas, né? Perseguidas. Né? Então vamos lembrar, por exemplo, das igrejas destruídas, igreja mesmo de pedra, né? Destruída na Nigéria, né? Por motivação também religiosa, né, de outros grupos, né, que perseguem as comunidades cristãs lá, né, que destroem templos, né, igrejas. E não só destrói templo e igreja, mas também a vida das pessoas, né, das igrejas de pedra, né, casas, né, as igrejas, templos, né, destruídos na Ucrânia com essa guerra. Mas não é só a igreja de pedra, é a vida das pessoas, né, que é atacada, que é destruída. Né, das igrejas também destruídas na faixa de Gaza, né. E mais uma vez, não é só a igreja de pedra, mas o impacto que isso provoca na vida das pessoas. Né? O nosso abraço solidário também de comunhão com as igrejas domésticas perseguidas e também destruídas, né? Aqui no Brasil, nos lugares já dominados pelos narcoterroristas. Infelizmente, o nosso país, uma boa parte do nosso país, quase todo ele, já se encontra dominado, né, pelos narcoterroristas. E muitos deles juntaram a fé com o fuzil. E nestes locais onde esses narcoterroristas juntaram fé e fuzil, as pessoas que não são daquele grupo religioso deles são expulsas desses lugares, né? E os lugares de culto também são destruídos. A nossa solidariedade, nosso abraço também a essas pessoas, né? Não só aos cristãos, mas também às pessoas que pertencem, né, fazem parte das religiões de matriz africana, que quando se encontram, os terreiros que se encontram nesses lugares dominados por esses narco-terroristas que juntaram a fé e o fuzil, né, eles são expulsos, os terreiros são destruídos. Então a nossa solidariedade, o nosso abraço solidário também a essas pessoas. Né? O nosso abraço solidário também aos povos originários, aos indígenas, que ainda hoje tem os seus territórios, né, seu espaço sagrado, seus territórios invadidos, né, e às vezes também com motivação religiosa, né, e tem esses espaços destruídos, né, a nossa solidariedade também, né, a essas pessoas. Então queremos dar um abraço nessas igrejas, né, não só no nosso bispo, né, para celebrar essa comunhão com o bispo de Roma, mas o nosso abraço também a essas igrejas, essas pessoas que se encontram perseguidas, né, e destruídas. Então, amadas irmãs, amados irmãos, hoje, nessa festa da dedicação da Basílica do Latrão, essa comunhão, essa ideia da comunhão que traduzimos nessa ideia, nessa imagem da casa de pedra, do templo que acolhe a igreja se reúne, dessas diversas igrejas no mundo inteiro que estão em comunhão com essa igreja de Roma, né? Que faz com que experimentemos esse sentimento de pertencimento à Igreja de Cristo. Né? Então, hoje queremos lembrar disso, né? Essa comunhão com o Bispo de Roma, com o Papa Leão XIV, que no documento recente, né, na sua exortação apostólica, na Dilexite, lembra dessa nossa vocação, né, desse nosso chamado como igreja, né, de caminhar, de cuidar, né, dos vulneráveis, de estar perto daqueles que são perseguidos, né, e que a igreja encarna, né, na história, ela encarna a igreja na carne dos vulneráveis, né, a presença do Cristo, né, a ação do Senhor na história. Então, bom, a igreja do Latrão, né, a Basílica, né, a Arquibasílica do Latrão, se encontra ainda hoje lá em Roma. Né? Isso nos faz lembrar de que essa construção feita para atravessar os tempos, né, nos faz lembrar de que, de fato, tem algo que atravessa o tempo. E que esse algo que atravessa o tempo é o amor. O amor transformador. Né? O amor que é a comunhão operante, que
que não permanece indiferente, né, diante das injustiças, das misérias, né, das perseguições, né, do sofrimento do outro. Uma igreja que age, né, que atua como Jesus. Então, desejo a você uma boa festa da dedicação da Basílica do Latrão. Um abraço.